Existe uma coisa que ninguém te fala quando você começa a vender ou mesmo começa a trabalhar para você mesmo. Ninguém vai te cobrar. O cliente não vai te cobrar para você atender ele rápido na maioria das vezes. Ele vai aceitar o razoável. Só que se você sempre fizer o razoável, o teu cliente vai embora, não vai falar o porquê foi. E isso ao longo do tempo pode ser muito danoso para você e para o seu negócio. Teu algoritmo também, os conteúdos que você faz, se fizer conteúdo ou que você consome, tá te levando para a média. E ele se acostuma com a média que você entrega. A concorrência, principalmente, eles querem mais ainda que você continue aonde você está. Não tem nenhum chefe te olhando, não tem prova para você passar. Então não tem ninguém falando, ó, você tem um potencial maior de entregar o que você está entregando. A única pessoa que pode ter essa autocobrança, esse policiamento, vamos dizer assim, é você mesmo. Cada pessoa tem um padrão. O padrão é como se fosse um modo de você trabalhar. Cada pessoa tem o seu. Esse padrão é como se fosse um nível de trabalho que você tem, aonde você sabe que poderia entregar mais, mas a partir do ponto que você conclui, você fala, pô, tá bom, não precisa fazer mais que isso. Esse padrão que cada pessoa tem não está escrito em nenhum lugar. Ninguém te disse que você deveria ter ele, você só se adaptou com ele ao decorrer do tempo. E por que eu estou falando isso nesse vídeo aqui? Que é para você parar e pensar, porque ninguém vai te dizer isso. O mercado, de modo geral, simplesmente vai se adaptar com o seu padrão. Vai vir uma pessoa que tem um padrão um pouco melhor, nem é muito melhor, vai ser um pouco melhor e vai te deixar para trás. Então, o foco que eu tenho aqui nesses primeiros minutos é fazer com que você pense no que você tem feito no seu trabalho, tá? Que te deixa acima do padrão que você tem ou acima do padrão mediano que a grande maioria das pessoas tem. E eu quero que você reflita isso porque o resultado que você entrega hoje não é sorte, é uma constância do padrão que você segue tendo ao decorrer do tempo. Então, o resultado que você vai colher, seja em vendas, seja em produção de conteúdo, seja em aquisição de cliente, seja lá o que for, vai depender do padrão. É como se fosse o quão bem feito você faz aquilo. Só que, na grande maioria das pessoas, elas acham que entregam bem e fazem um trabalho bem feito. Só que nunca param para observar e colocar na outra ponta de se eu estivesse recebendo isso aqui por esse valor que eu estou cobrando, eu estaria contente ou ficaria, ou na minha cabeça teria alguma coisa a desejar? E eu preciso deixar algo bem claro. Esse padrão não cai de uma vez. Ele vai se esvaindo aos poucos. Então, cada dia que você fala, pô, hoje eu estou cansado, depois eu estudo, depois eu faço isso tudo aqui. E esses itens e essas coisas que você iria fazer são coisas boas para você melhorar no seu desempenho, na sua performance. Você acaba não percebendo na correria e na canseira do dia a dia. Mas esses 3 segundos que você disse o seguinte, eu estou cansado, vou deixar para depois. É meio que um contrato que você assina com sua própria mente, falando assim, não, dá para deixar para depois, mesmo eu tendo estipulado que eu iria fazer agora, tá? E eu preciso deixar algo claro aqui. Eu não estou falando para a gente trabalhar até da burnout. Estou falando para a gente organizar a questão da entrega, demanda, não só de trabalho, mas também pessoal, e fazer o que você escreveu, o que você mesmo iria fazer. E é difícil fazer isso. Eu mesmo tenho dificuldade em fazer. Minha semana tem que desempenhar 8, 9 tarefas ao decorrer da semana inteira. Às vezes chego quinta-feira da vida, eu fiz 3 tarefas e vai ser muito difícil fazer o restante. E a gente não pode acostumar com isso exatamente porque isso vira referência para nós. Por exemplo, faz 39 dias que você está treinando sem errar nenhum dia. Faltar no 40º treino dói mais do que se você tivesse apenas no segundo ou terceiro dia de treino e tivesse que faltar no quarto. Por isso que a gente não pode abaixar nosso padrão. Se nosso padrão sempre manter abaixo do nosso próprio esperado, agora não estou referindo à média, abaixo do nosso próprio esperado, a gente sempre vai negociar e nunca vai conseguir subir esse teto, por conta que esse padrão é como se fosse um teto que cada um tem, ninguém escreveu, eu vou chegar até aqui fazendo as minhas atividades. Muito pelo contrário, a gente estipula que vai chegar mais alto, mais além do que a gente está de fato chegando. E por que eu estou falando sobre isso aqui tudo? É mais sobre excelência, por conta que muita gente acha que é difícil ser excelente. Excelente não é bom, não é ótimo, é excelente nas coisas que faz.
Só que há muito tempo atrás eu vi um vídeo do Wesley, ele explicou que excelência está praticamente na frente do nosso nariz. Pô, Marcos, como assim? Pensa comigo, a pessoa quer ter um shape excelente. Não é bom, não é ótimo, é excelente. Ela acha que ela tem que fazer uma dieta de outro mundo, com sal rosa do Himalaia, arroz negro que não sei das quantas, e não necessariamente. É simplesmente seguir a dieta que é estipulada. Comer as frutas corretas, nos horários corretos, bater a proteína, bater gordura e tudo mais. É algo que está debaixo do nosso nariz, mas a gente sempre busca lá na frente, uma coisa que está longe e difícil da gente fazer. Por isso que a gente negocia com nós mesmos e abaixamos o nosso padrão. Agora eu preciso levantar uma bandeira amarela aqui e preciso que você preste muita atenção, porque se policiar e sempre manter, ao menos tentar manter, um alto padrão, não é se punir, tá? Não é se cobrar excessivamente. Às vezes tem gente que ouve alguma crítica construtiva, eu vou dizer assim, às vezes, nossa, se você fazer isso aqui vai melhorar. E mesmo ela tendo um trabalho bom, ela se pune e se cobra muito mais. E isso acaba se destruindo você mesmo. Por quê? Você não vai ter aquela motivação de fazer de novo, porque você vai ter dado tudo de si para entregar um trabalho bom e ainda assim vai estar ruim. Isso, aos poucos, é bom para a nossa evolução, mas todo trabalho, você ter esse sentimento, não vai para frente, tá? É como se quem vive se punindo coloca uma venda para melhoria, então não consegue enxergar de fato o que você melhorou ali. Então, esse policiamento que você faz consigo mesmo é basicamente sendo honesto consigo mesmo. Então, eu realmente fiz um trabalho bom, digno, que valeu a pena eu ter feito, tanto para mim em relação à entrega, quanto o valor financeiro que o meu cliente me passou. E para concluir isso daqui, eu preciso deixar claro um negócio. Eu não estou falando para você aumentar seu padrão para se tornar o melhor do mercado. Claro, se esse for o seu objetivo lá no topo, beleza, pode lutar para que seja. Só que o ponto focal, o ponto principal é que você, eu sei que é clichê, tá? Mas é verdade. É que você seja melhor que você de ontem. Porque se você se comparar com o mercado, sempre vai ter um cara que tem mais dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas sempre vai ter um cara que vai ter mais dinheiro. Sempre vai ter um cara que tem mais tempo de estrada. Então, se você acha que tá velhaco, 10, 15 anos no mercado, vai aparecer um cara na outra esquina com 25 anos de mercado. Então, se você colocar o que você entrega e comparar com outra pessoa que tem mais recurso, que tem mais tempo, realmente vai ficar com uma disparidade muito grande. Então, o que é o melhor a se fazer? O que você entregou hoje foi melhor do que você entregou da última vez ou não? Se não foi, refaz. Ou pensa melhor quando for fazer a terceira vez. E outra coisa muito importante também, sempre que você for fazer, foque no que você está fazendo agora. Então, você vai atender o cliente hoje, foque nesse cliente. Você vai fazer uma estrutura para construir um anúncio. Foca na estruturação de roteiro, da copy, daquele anúncio. Faz o trabalho focado, que isso vai ajudar mais ainda você a elevar o seu padrão. Porque se você fazer um roteiro, pensando que você tem que pegar as luzes para fazer a parte de gravação no estúdio, coletar uma câmera, vai ficar muito confuso e na maioria das vezes isso também vai abaixar o seu padrão de entrega. Esse padrão é como se fosse uma régua interna que cada pessoa tem para medir se está tendo uma boa performance ou não. Trazendo para mim, ossada, no ramo das vendas, a pergunta certa que eu sempre falo que o vendedor tem que se fazer não é como eu vendo mais. E na realidade a gente tem que se perguntar o seguinte: eu estou fazendo o melhor que eu consigo para o meu cliente? Se a resposta for não, então você já sabe onde tem que mexer. Não é necessariamente no tráfego, não é necessariamente no produto, e sim em você mesmo. Em você conseguir entregar o melhor que você pode na condição que você tem. Eu sei que esse vídeo saiu um pouco do esperado ali, eu falo muito em questões de vendas, de produto, de estratégia de copy, mas esse ponto é muito importante, eu precisava abordar ele. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários, não esqueça de clicar no botão de seguir. É muito importante para eu saber que você gostou desse conteúdo, para eu gravar mais sobre isso.